Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Números 27. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Esse louvor que nós cantamos por último, né, que fala da fidelidade de Deus, e essa palavra também a gente vai meditar, fala da fidelidade do nosso Deus Pai. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor, Números 27, a partir do versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Ou seja, as filhas de Zelofeade são essas, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém? Vamos orar? Pai de misericórdia, a Tua palavra é tão rica, meu Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações, nos dar o entendimento, meu Deus, para que ela venha ser um alimento forte, que venha fortalecer a nossa fé. Meu Deus, sê conosco, abra nossas mentes, nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, esse texto que nós lemos fala de um pai que havia morrido e as filhas estavam numa situação difícil, né? Então, vamos meditar um pouquinho sobre paternidade. Qual que é a função de um pai, né? O pai, ele gera filhos, ele transmite ali a sua herança genética, seu DNA. A função é cuidar, zelar, velar, ensinar, né? E também transmitir a herança material, quando tem uma herança material para deixar, né? Nem todos conseguem, mas são aspectos que estão envolvidos na paternidade. Tem pessoas que têm assim, uma relação muito boa com seu pai, tem pais maravilhosos, mas tem pessoas também que enfrentam dificuldades em relação aos seus pais. E a gente vê assim na Bíblia vários casos, né, várias histórias ali de pessoas que tiveram ou perderam o pai, né, então passaram dificuldades em relação ao pai. Então a gente vê Esther, uma menina órfã, né, que Deus, ela estava assim debaixo de um jugo de morte, mas Deus, como um bom pai, a protegeu, guardou, zelou, livrou a vida de Esther e livrou todos os hebreus ali que viviam ali no reinado do rei Assuero, porque ela foi fiel ao Senhor, temente ao Senhor, e ela tinha um pai maravilhoso, né, que zelou pela vida dela, assim como nós temos o nosso Pai Celestial, que zela, que cuida das nossas vidas. Nós vemos também José. José tinha um relacionamento muito bom com o pai dele, mas ele foi vendido pelos irmãos, ele ficou como escravo no Egito, e ele sofreu todo tipo de calúnia, ali sem um pai presente, toda dificuldade, mas o Pai Celestial o tirou ali da prisão e colocou ali como governador do Egito. O Egito é a maior potência da época, mas o Pai Celestial cuidou dele e proveu tudo que ele
precisava, né? Tem vários casos, várias histórias da Bíblia, e uma delas, então, é esse que nós lemos, as filhas de Zelofeade. Vou falar para os irmãos o contexto em que se deu essa história. O povo hebreu, eles eram escravos do Egito, o Senhor havia libertado eles da escravidão do Egito, e eles estavam ali prestes a herdar a terra prometida, prestes a receber a herança tão sonhada, tão almejada, uma terra que emana leite e mel, uma terra farta, maravilhosa. Então o Senhor fala com Moisés, que era o líder do povo, para ele fazer um censo, contar todos os homens acima de 20 anos, para dividir a herança, para ver quantas famílias ali, quantas pessoas, e para dividir a herança. Então, imagina assim, que alegria que era, né? A gente, se alguém fala, vai ter uma herança, nós vamos receber um dinheirinho, vão receber uma terrinha, vão receber uma coisa, que alegria que a gente não fica, né? Então, imagina que alegria que aquele povo estava, né? Aquela promessa antiga, né? Tanto tempo que eles estavam aguardando, agora eles iam receber aquela promessa. Mas no meio daquele povo feliz, alegre, havia 5 irmãs, as filhas de Zelofeade. Elas tinham um problema, porque estava todo mundo feliz que ia receber herança, mas elas não iam receber herança, porque o pai delas havia morrido, o pai delas não teve filho homem, e naquela época quem recebia a herança era homem, e elas não iam receber herança. E elas iam ficar dependendo ali da assistência dos outros, o que alguém desse alguma coisa para elas, fizesse alguma coisa para elas. Então, enquanto todos estavam ali muito felizes, elas estavam assim com o coração angustiado, com uma preocupação, né? O que fazer diante daquela situação? Mas a palavra fala também que elas eram mulheres ousadas, destemidas, valentes, e elas não conformaram com aquela atitude ali de ficar reclamando, né? De ficar ali, como o pastor sempre fala, céus, azar, né? E conformando ali com a atitude difícil, com a situação difícil que elas estavam vivendo por causa da ausência de um pai. Mas elas, ousadamente, confiadamente, elas vão à tenda da congregação, onde estava lá o líder Moisés, o sacerdote Eleazar e os 70 anciãos, que eram responsáveis por resolver os problemas. Era a corte onde resolvia os problemas. E era difícil chegar até Moisés, não era qualquer pessoa que podia chegar, porque quem tinha um problema, primeiramente ia diante dos 70 anciãos, cada um responsável por um grupo ali. Então você ia direto, primeiramente, até o ancião. Se fosse um problema grave que ele não conseguisse resolver, ia até o sacerdote Eleazar, e se Eleazar não conseguisse, por fim, que ia Moisés. Então imagina assim que a situação, a fila de Moisés era grande, era difícil para ir falar até Moisés. A Bíblia não dá detalhes, eu não sei como elas conseguiram, mas elas unidas ali, elas tomaram posse, imagino que elas oraram muito, pedindo ao Senhor preparar todas as coisas, e elas foram até ali. Elas não podiam chegar ali também não, as mulheres não participavam da tenda da congregação. Eu não sei como que o Senhor fez, o que o Senhor agiu, mas o Senhor deu condição a elas, deu coragem, deu ousadia, e elas foram lá e fizeram um pedido, né? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso Pai. A Bíblia é muito resumida, então, em função das coisas que ela é resumida, muitas vezes a gente caso aqui nós estamos dentro a partir do contexto, Chrome, da época, da história, como as coisas aconteciam, porque Moisés era muito zeloso com a lei. O Senhor deu a lei para ele, para ser cumprida, ele arrisca. E ela estava pedindo uma coisa que era fora da lei. Ela estava pedindo para mudar a lei em favor delas, né? Então pode ser que Moisés tenha sido resistente, aquilo ali, mas o importante é que o Senhor tocou no coração dele. Eu imagino assim, o lamento que foi, a expressão que elas tiveram ali, que o Senhor usá-las para tocar de forma tão extraordinária ali no coração de Moisés, que Moisés resolve levar o caso dela até o Senhor. E ele apresenta o caso do Senhor, o caso das filhas de Zelofeade ao Senhor. E o Senhor fala que elas têm razão, como o Senhor fala aqui, certamente,
as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Ô, glória! Irmãos, vocês não têm noção do que é isso. Umas moças que estavam assim, fadadas ao fracasso, que não tinha pai para poder cuidar, não tinha herança para receber, um sonho frustrado, uma grande frustração de não receber aquilo que elas esperaram a vida inteira. Mas como o Senhor dá a elas ousadia e coragem, elas vão ali até a liderança e o Senhor faz maravilhas. O Senhor muda a lei para atender aquelas 5 moças que clamaram ousadamente, que tiveram essa ousadia para chegar até o pai, para receber aquela herança, né? E então, aquilo que era para ser uma angústia, uma dor, uma tristeza profunda da vida delas, agora transforma em alegria, em gozo. Imagina assim, como que elas saíram dali festejando, alegre, né, por ter recebido algo assim extraordinário. O não elas já tinham. Eu sempre falo isso. Quando eu vou assim para resolver alguma coisa, pedir alguma coisa, às vezes uma coisa que é meio difícil assim, que a gente fica meio constrangido, né? Mas eu falo, o não eu já tenho. Então eu vou, quem sabe o sim vem, né? E elas foram e elas conseguiram. Irmãos, quantas vezes na nossa vida também nós passamos por dilemas, passamos por dificuldades, passando por situações que nos aborrece, nos entristece, nos preocupa. A gente fica muitas vezes sem saber como fazer, como agir. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que mudou a lei para atender aquelas irmãs que clamaram. E mudar a lei não era possível, não era coisa assim que não acontecia, não. Mas por causa de 5 moças tementes a Deus, valorosas, a lei foi mudada para atender a necessidade delas. E nós também temos nossas necessidades. Se a gente levar as nossas necessidades ao Pai, a palavra fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então o Senhor, se a gente levar as nossas súplicas ao nosso Pai maravilhoso, o nosso Pai que deu o único Filho em favor de nossas vidas, Ele vai atender as nossas súplicas com certeza, né? Porque Ele tem prazer de atender as nossas súplicas. E eu queria assim falar um pouquinho sobre o significado do nome daquelas moças, porque o nome delas aparece 5 vezes, 4 vezes na Bíblia. E na Bíblia não tem nenhuma letra inútil, nenhuma palavra desnecessária. Tudo que está na Bíblia ali tem muito significado. E entre os hebreus, eles não colocavam qualquer nome nos filhos. O nome que eles davam aos filhos era uma coisa muito importante. Então eles viam assim, qual a importância daquele nome, o que a gente quer para aquele filho, o que a gente pensa, o que a gente sonha para a vida dele. Vamos colocar um nome que retrata isso, que traga esse significado. Tem um exemplo de Raquel, quando ela foi ter o filho dela com Jacó, Benjamim, e ela passou tanto mal no parto, ela sofreu tanto, foi um parto tão difícil, que na hora que o filho dela nasceu, ela falou assim, o nome dele vai ser Benoni, que Benoni é filho da minha dor. Imagina aquele rapaz a vida inteira, quando todo mundo perguntasse, qual é o seu nome? Ah, sou filho da dor da minha mãe, ela morreu no parto. Olha que triste carregar aquele nome, né? Mas o pai dele chegou, Jacó, falou assim, não vai chamar Benoni, vai chamar Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força. Então, a importância do nome, né? Então, aquele pai, a mãe ali, no casal, escolheu o nome daquelas 5 moças ali, de forma assim que o nome delas retratou a atitude de ousadia, de determinação que elas que elas tiveram ali diante de Moisés. Então, o nome da primeira filha, né, Macla, significa aquela que tem confiança. Nós, como igreja, como filhos do Pai,
celestial, o Pai que criou todas as coisas, que criou o mundo, nós precisamos também ter confiança. A palavra fala para a gente chegar com ousadia ao trono de Deus, que Ele quer nos abençoar. O nosso Pai é rico, rico em misericórdia, rico em bênção, e Ele quer nos abençoar. Então nós precisamos também ter ousadia, ter confiança. Nós precisamos, como igreja, ser como Macla, né? Aquela que tem confiança no Pai. O Salmo 125:1 fala que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então elas estavam diante de uma situação que elas podiam ficar ali vistas como derrotadas, abaladas, não, mas elas ficaram firmes e confiantemente elas foram lá e usufruíram da bênção que o Pai Celestial tinha preparado para elas, né? E a confiança é uma coisa muito importante na nossa vida, na nossa caminhada como servo do Senhor. A gente vê que Jesus, quando ele estava ali na cruz, no momento de agonia, de dor, ele vai e chama o pai dele, chama Deus de Abba, Abba Pai. Abba significa papai, paizinho, querido. Na hora, no momento de nossa dor também, nós devemos chegar para o Pai, Abba Pai, papai, paizinho querido, eu estou sofrendo tanto por isso, eu estou tão angustiada com essa situação, eu estou preocupada com essa situação. Ô Pai, resolve meu problema. Vê se o Pedro vai chegar para o Marco e falar assim, ô pai, eu estou com esse problema aqui, vê se o Marco não vai deixar de comer para atender o filho dele, atender o Pedro. E o nosso pai, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele tem tudo para nos dar e ele tem que prazer. É só a gente chegar com o coração quebrantado, contrito, levando as nossas petições diante dele, que ele vai nos atender, vai atender a nossa oração, né? Então a gente tem que ser como Macla, confiar no nosso Pai. O nome da outra é Noa. Noa significa aquela que não se detém. Nós também, como igrejas, nós também não podemos deixar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer fofoquinha, qualquer mimimi, qualquer coisa nos deter, não. Nós temos que ficar firmes, sabemos que o Senhor tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio aqui, porque essa cadeira da igreja ela é tão confortável, eu vou para lá para sentar lá um minuto, um pouco lá. Não, todo mundo veio aqui porque Deus tem um propósito para cada um. Deus quer usar cada um de vocês com poder e graça, na rua onde vocês moram, no bairro onde vocês moram, no local onde vocês trabalham, nas famílias onde vocês estão. Não se detenham, confia no Senhor. Ele não escolhe pessoas capacitadas para realizar essa obra, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Não se detenham, sejam firmes no propósito do Senhor. Fala assim, o Senhor conta comigo, eu não estou aqui por acaso. Tantas pessoas boas que podiam estar aqui, o Senhor escolheu a mim, é a mim mesmo que Ele quer realizar a obra. Então não se detenham. Ogla significa aquela que não tem os pés amarrados. Irmãos, não sei se vocês já viram, eu brinquei muito na infância, corrida de saco, né, que a gente ficava com o pé amarrado no saco e saía pulando. Aquilo ali não rende nada. Se a gente tiver os nossos pés amarrados, nós não vamos conseguir chegar, né, naquele propósito que a gente tem. Se a gente tiver pés amarrados, nós não vamos ter destreza, velocidade, equilíbrio, nós vamos cair facilmente. Não, nosso Pai não nos deu pés amarrados. A palavra fala que a gente é como uma corça, aqueles que confiam no Senhor, é como uma corça que vai e pula e corre e faz e acontece. Nós somos pequenos, nós somos poucos, mas o Senhor é conosco, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e o Senhor pode nos dar vitória nos propósitos para os quais Ele nos chamou. Nós não temos pés amarrados. 2 Timóteo 2,14, Paulo fala assim, quem milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Quantas coisas dessa vida quer nos embaraçar? Às vezes uma pessoa que parece ser um amigo, né? Vamos para a festa, vamos para tal lugar, e você vai para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas coisas para nos embaraçar, mas nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, nada que amarre nossos pés, que atrapalhe a gente caminhar, que evite a gente caminhar com passos largos na presença do Senhor. Nós não vamos aceitar ter os nossos pés amarrados. O outro nome é Milca, significa aquela que tem autoridade. O Senhor, Ele colocou em nós o seu DNA.
de pai. Nós somos aqueles que vamos herdar a herança do Senhor. Então nós temos também, o Senhor nos dá autoridade para ir, para proclamar a bênção, para orar para uma pessoa, para ela ser curada, para falar se uma pessoa está com pensamento negativo, vai e confia no Senhor, que Ele vai te dar a vitória. O Senhor nos deu autoridade, nós temos que tomar posse dessa autoridade que o Senhor nos deu, assim como aquelas mulheres tiveram autoridade. Tirza significa aquela em quem Deus tem prazer. Irmãos, cada um de vocês estão aqui sentados, realizando a obra do Senhor. Como o Senhor tem prazer na vida de vocês. Como o Senhor se alegra com a vida de vocês. O Senhor tem prazer daqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que dobram o joelho ali para buscar o Senhor. Então, se alguma vez vinha algum pensamento de derrota, você é ninguém, você não é importante, você não sabe fazer nada, você sei sim, eu tenho um Pai Celestial que Ele tem prazer em mim, Ele me escolheu para realizar a obra. Então, Ele tem prazer em nós, irmãos. Então, que a gente possa ser como aquelas mulheres ousadas, destemidas, né? Aquelas que têm autoridade, aqueles que não se embaraçam com as coisas dessa vida, aquelas que Deus tem prazer. Nós somos essa igreja maravilhosa do Senhor e nós temos um Pai maravilhoso. Se o seu pai aqui dessa terra não está presente, ficou ausente durante a sua vida, se ele não tem uma herança para deixar para você, não se preocupe, porque o seu Pai Celestial, Ele tem uma herança preparada no céu, ruas de ouro, mansões celestiais, coisas que nossos olhos não viram, o coração nunca sentiu, o ouvido nunca ouviu, o olho nunca viu. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. E o Senhor Jesus fez uma promessa que Ele voltaria para nos buscar, para nos levar para receber essa herança que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, nós vamos ficar firmes. Tiver momentos de dificuldade, de angústia, de dor, vamos ficar firmes na promessa, sabendo que muito em breve vai se cumprir essa promessa de a gente receber a nossa herança na eternidade. Então, irmãos, não deixem palavras negativas, né, do mensageiro do desânimo. Imagina aquelas mulheres, se elas tiverem comentado com alguém, vou lá diante de Moisés para falar. Certamente, quantas pessoas devem ter falado, não vai não, nem vai adiantar, né? Muitas vezes a gente encontra muitas pessoas para nos desanimar, para falar coisas negativas, para falar que a gente não vai ser capaz, vai falar assim, eu sou capaz sim, porque eu tenho um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai que intercede por mim e tem um Espírito Santo que mora dentro de mim. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para hoje.